Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre todos nós. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Estamos aqui com o propósito de render glórias e louvores ao nosso Deus. Nesse dia de celebração da Páscoa, juntos estamos aqui para celebrar a Páscoa, celebrar a nossa libertação, celebrar a nossa alegria e a oportunidade de poder servir ao Senhor. Então sejam todos bem-vindos. Estaremos iniciando o nosso culto de celebração e eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, segundo aquilo que Lucas, como um repórter investigativo, vendo com muito cuidado, colhendo informações preciosas, pôde assim escrever e relatar o que nós vamos ler aqui no episódio da ressurreição de Jesus, do capítulo 24, do verso 1 até o versículo de número 10. Ok? O barulhinho, das páginas da Bíblia vai nos alertando. Ainda tem gente procurando. Aí, mediante o silêncio, assim podemos ler. E diz assim o texto: Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de ordem para nós, como assim os varões com os vestes resplandecentes disseram às mulheres: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. O importante quando tratamos e relatamos o fato da paixão e morte de Cristo, da sua crucificação, mas o que marca a vitória sobre a morte, fazendo cair por terra tudo aquilo que então pensava que as hostes do mal tinham vencido, foi que Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, e nós também em Cristo ressuscitamos e estamos vivos com Ele, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, para que haja paz em nosso coração. Então, celebremos essa noite, esse culto de adoração, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, a Páscoa. Louvado seja Deus. Você pode colocar a sua Bíblia no banco, estaremos orando, e assim dando início ao culto. Pai amado, ao entrar por essas portas, gratos somos pela sua misericórdia, gratos somos pelo seu amor, e pelo privilégio de nos reunirmos nesse lugar separado para o culto a Ti, a adoração ao Teu santo nome, nos deparando com o texto sagrado, sempre reafirmando. Jesus disse, até mesmo diante dos discípulos que questionavam: não, se eu não tocar na ferida, na sua mão marcada, eu não acredito. Jesus depois, deixando uma palavra, disse que bem-aventurado, feliz é aqueles que não viram, mas creram. E nós temos o poder da palavra que nos convence e nos dá a certeza que Tu vive e reina. Nós aguardamos assim hoje a Sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui para celebrar culto ao Senhor. E eu entrego
tudo, ó Pai, nas suas mãos. A vida dos nossos irmãos que vão estar na condução do louvor, as nossas crianças, ó Deus, na apresentação, também em celebração, a Páscoa, a Tua palavra, a vida de cada um daqueles que entraram por essas portas e aqui chegaram com a finalidade de cultuar e bendizer o Seu nome. Receba a nossa adoração. O propósito maior aqui é adorar o Teu nome, é bendizer a Tua presença e dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, e que o Senhor assim possa receber o nosso louvor, do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Os irmãos do Ministério de Louvor vai estar conduzindo esse momento. Abra o seu coração, se desprenda. Estamos aqui para dar a Ele aquilo que lhe é devido. Glória a Deus, vamos louvar a Ele. É pelo amor dEle, pelo poder dEle, que nós estamos aqui neste lugar, que nós estamos aqui com vida para celebrar a esse Rei que vive e reina para sempre. Nós vamos cantar essa primeira canção. Eu não sei quantos conhecem, é uma canção bem antiga, mas se você não conhece, é uma oportunidade de nós aprendermos todos juntos. Amém? Nós vamos começar pelo refrão. Por isso nós cantamos cheios de alegria, exaltando a Ti, Senhor. Os nossos lábios pronunciam com prazer, aleluia, Teu nome. Vamos cantar mais uma vez pra gente gravar o refrão. Por isso nós cantamos cheios de alegria, exaltando a Ti, Senhor. Os nossos lábios pronunciam com prazer, aleluia, Teu nome, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, louvado sejas para sempre, pois Tu somente Tu és digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Te reconhecemos como Rei dos Reis.
agradecemos. E Jesus, vamos continuar te adorando, pois só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória aqui neste lugar. Aleluia. Vamos cantar a Ele, só a Ele. Tu és o único digno, Deus. Tu és o único digno. Aleluia.
Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode se glorificar e exaltar, porque Ele vive. O nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus vivo, ressuscitou. Te adoramos, Deus. Oh, Senhor, obrigada, Deus, obrigada, porque por sua morte na cruz podemos celebrar esse dia, Jesus, com liberdade, com liberdade. Tu és maravilhoso, Deus. Lindo, lindo é o teu nome, lindo é o seu nome. Lindo, lindo, lindo. Queremos cantar a ti. O Senhor veio para nos resgatar, e o tem o nome mais lindo, o nome que está sobre todo nome, Jesus. Jesus, no início eras a palavra, com Deus Altíssimo,
vai dizer que ele venceu a morte. A morte venceste. Cante, o véu rompeu. A tumba vazia agora está. O céu te adora, Proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. ele é invencível. És invencível, inabalável, hoje e pra sempre reina. o maior, o perfeito Deus. Que nome lindo! Oh, que nome lindo! Tu és o vitorioso Deus. E nós vamos finalizar o louvor dizendo isso: que Tu és o vitorioso e estás em todos os momentos e circunstâncias, Senhor Jesus, conosco. Venceste, Senhor Jesus, não só na cruz, mas para sempre. Tu venceste sempre, Deus, sempre, sempre. E nós vamos, Senhor Jesus, para sempre Te exaltar e agradecer por essa maravilhosa graça que foi derramada sobre nós. Obrigada, Lutamos com armas de fé, nada irá resistir quanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono assim está, Teu nome imutável é.
teu nome imutável Ah, Jesus! O nome teu nome, o nome mais lindo, está acima de todo nome. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Oh, Jesus, por sua morte na cruz, por seu amor incomparável. Jesus, nós te engrandecemos por tudo que tu tens feito, Deus. Mas Jesus, pelo que tu fizeste na cruz, sim, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso o Todo-Poderoso Deus, o Rei dos Reis, para sempre exaltado, para sempre bendito, para sempre, para sempre. Obrigada, Jesus, te entregamos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Deus, pois servimos um Deus que é vivo, vivo e reina para todo o sempre. As pessoas celebram a Páscoa de forma diferente de nós que cremos em Jesus Cristo, mas eu e você celebramos a vida, porque o Deus que você serve, Ele está vivo, diferente dos deuses do mundo. Ele é o único que está vivo, Ele vive e reina para sempre. Jesus, que o Senhor continue sendo engrandecido. Senhor, esse culto é para Ti, toda adoração é para Ti. Que o Senhor seja, Senhor Jesus, para todo sempre, Senhor Jesus. Oh, adorado, adorado. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Entregamos a Ti todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, bendizendo e engrandecendo a sua presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Abençoe a pessoa que está ao seu lado, né? Expresse uma palavra neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, você assim não se impressione com alguns movimentos que vão ser necessários, tá? Aqui na frente para preparar para um outro momento, tá bom? Então, os irmãos que estão aí nos bastidores, né, dando todo o suporte, pode ficar à vontade, tá? Enquanto eu vou falando aqui, nós daqui a pouco vamos ouvir a participação das nossas crianças do departamento infantil, também servindo e louvando ao Senhor. Aliás, eu quero agradecer, né, mais uma vez, aqueles que puderam e estão aqui intensamente, assim como a equipe do louvor, que estiveram na sexta-feira, dando um pouco do seu feriado para servir a Deus. Agradecer irmão Zeca, Elisângela, aqui, dizer toda a parte da tarde inteira do seu feriado, ontem, quando nós saímos da consagração, ficaram aqui preparando, ajudando, né, na montagem do cenário. E, aliás, eu até peço a colaboração daqueles professores que não estão escalados lá embaixo, dando aula, dando suporte, né, ou que não puderam vir no momento em que estávamos preparando aqui, que após do culto vocês possam auxiliar, ajudando a desmontar. Tá? Então não é um trabalho de força, é um trabalho de cuidado, até mesmo para não danificar alguns materiais. Então eu peço que vocês possam agora também somar após o culto. Então toda a programação ela é feita antes, durante e depois, né? Então tem a turma dos bastidores para que as coisas aconteçam. Então eu quero agradecer aqueles que assim têm se disponibilizado a servir e a
participar desse momento especial. Nós estamos, né, aguardando a esse momento maravilhoso. Pela graça e com o propósito de agradar a Deus, nós separamos 21 dias, né, de jejum. Hoje pela manhã nós entregamos, no momento em que participamos da Santa Ceia, a celebração da nossa Páscoa. Foi um momento também abençoador, edificante, esse período, onde durante esses 3 momentos, 3 semanas, né, totalizando os 21 dias, oramos no primeiro sábado pelos cônjuges. Então você que não pôde estar aqui em virtude do seu trabalho, do estudo, de uma outra situação, nós oramos pela sua vida conjugal, daqueles que são casados. Nós oramos pelos filhos, os seus filhos, né? Os nossos filhos, no segundo sábado. E ontem nós tivemos aqui pela manhã também um momento muito especial de bênção, de palavras proferidas com amor, de abraços de pai com filhos. E aqueles jovens e adolescentes que não estavam aqui, porque ontem nós oramos pelos jovens e os adolescentes, tivemos alguns que os pais não estavam presentes, mas foram adotados, né, no bom sentido espiritual, assim como Paulo era o pai espiritual de Timóteo, e também tivemos um momento de ministração e de oração. Então tudo isso com o intuito de entregar a Deus, porque o jejum é para o Senhor, e que Ele possa nos direcionar. Precisamos de resposta, de decisões, eu quanto pastor, a ser tomado, e não é fácil, porque estou aqui e nada me qualifica em ser melhor do que vocês, apenas estou aqui atendendo um chamado, mas sou homem, carne e osso como você, sujeito às mesmas emoções e sentimentos, e dependente da graça de Deus, e conduzir um trabalho, uma igreja, né, é um peso, é uma responsabilidade, e eu conto sempre com as suas orações, com a sua intercessão, e que Deus possa estar assim, né, edificando, abençoando a igreja. Saiba que todos aqueles que puderam estar aqui ao longo desses dias, estiveram aqui por eles, né, ou por nós, mas também por vocês, por toda a igreja. Então foi um dia assim, graças a Deus, abençoador. E agora estamos aqui para entregar esse momento de celebração, de louvor a Deus. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua visita, com a sua presença, e vieram participar essa noite, né, desse culto de celebração. Só faça um aceno aí com a sua mão, para que eu possa te visualizar, né? Tem muitos familiares, tios, avós, né, pais das nossas crianças, que vieram também para este momento. Que Deus abençoe. Convidei ali meu amigo Almir, obrigado Almir pela sua presença, nosso vizinho, né, está aqui do lado sempre, e hoje ele pôde vir participar do culto. Todos vocês sejam bem-vindos, obrigado pela sua presença neste lugar. Para quem ainda não nos conhece, nós somos a Igreja Cristã Nova Vida em Lages. Eu sou o pastor Alain, e aqui estamos juntos para servir a Deus. Todas as vezes que desejar, nos reunimos aos domingos, 9 e 19 horas. Terça-feira, nossa reunião de oração às 19h30, tá bom? Então, sinta-se à vontade do nosso meio, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar a Deus com as nossas finanças. Nós estamos readequando, né, o nosso momento do ofertório. Até aqui, em virtude das prescrições, das diretrizes, né, de distanciamento, de contato, de tudo aquilo que nós estávamos dentro de um decreto, e obedecendo naturalmente, nós trazíamos as ofertas, o dízimo, para depositar no gasofilácio, né, que ficava aqui, um objeto que ficava aqui à frente. Mas agora, a partir desse mês, nós retornamos às práticas antigas, onde aqueles que trouxeram o seu dízimo e desejar, porque jamais aqui você vai ser obrigado, até porque se você faz algo obrigado, deixa de ser um louvor, deixa de ser um ato, né, de liberalidade, de gratidão a Deus, né? Então, os nossos membros, que são dizimistas, têm o hábito de trazer o envelope aqui à frente, eu vou estar recebendo de suas mãos, e depois os nossos introdutores vão estar passando com as salvas para aquele que também, se desejar, depositar ali a sua oferta. Nós fazíamos isso antes da pandemia, mas devido, né, todo a um decreto, as orientações, as diretrizes, nós paramos por um tempo e aos poucos estamos retornando, então, para se readequar e adaptar novamente
Demora um tempinho, mas vai dar tudo certo. Se você trouxe o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, eu gostaria neste momento de estar recebendo das suas mãos. Vamos assim servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Segure a sua oferta, vamos orar. Pai amado, com gratidão, sempre bendizendo o teu nome, sendo grato por tudo, nós estamos aqui para esse momento, entregando a ti aquilo que lhe é devido. Nós reconhecemos que o que temos, o que recebemos, é fruto da sua provisão, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos dá saúde, não desmerecendo o esforço, o empenho de uma trajetória profissional de cada um dos irmãos que se qualificaram, estudaram, se empenharam, dedicam horas no seu trabalho, não desmerecendo de forma alguma, mas reconhecendo que tudo o que realizamos no nosso trabalho secular, porque assim também tem o meu trabalho, fazemos porque o Senhor nos deu saúde, nos deu vigor, condições de levantarmos a cada amanhecer e partirmos para as nossas atividades. E ao recebermos o nosso ordenado, fruto do suor do rosto de cada trabalhador, temos a alegria de servir a Ti com as nossas ofertas e com os dízimos, reconhecendo a graça recebida, que nos dá a condição de levar à nossa mesa o pão nosso de cada dia. Então, a Deus, é com esse espírito que expressamos a Ti como gratidão. Por isso, também chamamos esse momento de um louvor financeiro, onde somos gratos por aquilo que temos, de certa forma que agradecemos, entregando aquilo que lhe pertence, dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor Deus, as entradas que chegam assim essa noite na sua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. As nossas crianças estão ali aguardando com expectativa, né, esse momento, que vocês também possam ter toda uma compreensão, né, assim como nós, também elas ficam nervosas, né? Há todo um ensaio, um planejamento, mas isso não significa que tudo vai sair conforme foi planejado. Mas o principal objetivo, você que veio aqui essa noite participar desse culto, você que está visitando a igreja, é ensinar as crianças no caminho. Durante todo esse mês, não apenas no dia de hoje, as lições do departamento infantil, que fica aqui, né, embaixo dos nossos pés, o departamento infantil, foram todas elas direcionadas com um assunto acerca da Páscoa, e todos os segmentos, para ensinar as nossas crianças, que a Páscoa nossa, mesmo que não seja pecado, e é bom, o grande problema é que engorda um pouquinho comer chocolate, né, mas não se resume ao bombom, ao chocolate, ao coelhinho, há uma razão, há um ensinamento, e para que principalmente não se deixe levar por um ambiente tão somente comercial, né, que é o movimento na Páscoa, no Natal, assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais, com o intuito de movimentar o mercado, e nada impede de você ter ali o seu momento, participar, ter uma ceia. Alguns gostam de comer peixe nesse período, comer uma paçoca, né, André? André, meu filho que foi lá, tem sido lá o sucessor do meu sogro, lá do Manuel Jorge, fazendo aquela paçoca, realmente nota 10, porque meu filho, mas ele fez bem, foi bem. Ele ainda está no 7, né? 10 é só do patriarca, do seu Manel. Mas nós podemos e participamos, porém, todas essas situações não nos influenciam. Nós sabemos o que nós estamos celebrando hoje, e isso é ensinado para as nossas crianças. E a partir então deste momento, a Escola Bíblica Infantil vai estar encenando, depois também louvando ao Senhor, né? Eu peço aqui agora também o cuidado com o movimento dos pais. Está sendo gravado, né, até mesmo para não interferir na apresentação das crianças. Boa noite, irmãos. É hoje, 17 de abril, comemorado o Dia da Páscoa, e a EBI não poderia deixar de apresentar, né? E eles vão apresentar uma peça que se chama As Três Árvores, e também vão cantar um hino que se chama Quebrantado. E nós também queremos agradecer a todos os professores envolvidos, né? Tanto na decoração quanto nos ensaios, que Deus possa abençoar cada um, e desejar uma feliz Páscoa para todos.
conto com cenas que lembram a Páscoa e se chama As Três Árvores. Era uma vez, no alto de uma montanha, 3 arvorezinhas que sonhavam sobre o que gostariam de ser quando crescessem. A primeira árvore olhou para as estrelas do céu e disse: Quando eu for grande, gostaria de ser um berço de um bebê. Gostaria de ser um berço de um príncipe num palácio real. A segunda árvore olhou para uma cachoeira e viu águas correndo e disse: Queria ser um navio bem grande e forte para carregar coisas de valor como ouro, prata e pedras preciosas. Já a terceira árvore olhou para o vale que estava abaixo das montanhas e viu homens, mulheres e crianças, e assim ela falou: Gosto daqui da floresta, pois assim sempre ficarei apontando para Deus, e não há nada melhor. Passaram-se os anos e as árvores se tornaram altas e bonitas. Certo dia, alguns lenhadores subiram no topo da montanha. Rec, 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 rec. Madeira! E assim foi levada a primeira árvore. E a árvore pensava: será que meu sonho vai se realizar? Será que serei um belo berço de um príncipe? E a árvore foi levada para longe, para uma cidade chamada Belém. Não foi trabalhada e aplanada como gostaria, mas foi cortada em pedaços e usada na construção de uma manjedoura, numa estrebaria rude e simples. Coitada da árvore, estava de coração partido e ela se queixava: eu não gosto daqui, esse lugar é feio, é escuro, ninguém me vê, a não ser os animais. Porém, em uma noite estrelada, aconteceu uma coisa maravilhosa. No silêncio da noite, uma jovem chamada Maria colocou seu filho na manjedoura, como se fosse um bercinho. Então se ouviu a voz de Maria dizendo: E de repente, a primeira árvore soube que carregava o maior príncipe de todos, Jesus, o Filho de Deus. E lá vêm os lenhadores novamente para o alto da montanha. Rec, rec, rec. Madeira! E assim levaram a segunda árvore, que sorriu quando o lenhador a levou para perto do mar, onde os navios ficavam. Mas aquela árvore não foi usada na construção de um navio, e nem mas sim em um simples barco, que pertencia a um rude pescador chamado Simão Pedro. Um dia, descansando junto à praia do mar da Galileia, o barco refletia em sua sorte e se lastimava. E aconteceu que uma grande multidão foi se reunindo ali na praia. Dela saiu uma pessoa chamada Jesus, que entrou no barquinho, assentando-se, ensinava ao povo. Quando Jesus terminou de falar, mandou Pedro que se afastasse da praia com o barquinho e lançasse as redes ao mar. Pedro obedeceu.
e as redes se encheram de peixinhos. O barco tremia, não por causa do peso, mas de alegria e admiração. Que maravilha! Nunca imaginei que eu pudesse levar uma carga como esta. Novamente, lá na floresta da Palestina, vêm os lenhadores. Rec, madeira! E a terceira árvore ficou tão triste quando o lenhador a cortou. Eu fui cortada pela serra cruel. Seus ramos foram retirados, rasgaram-lhe a casca e foi levada para Jerusalém e transformada em uma cruz. E ela sussurrou: que tristeza! Pretendem crucificar alguém. Devem ser um criminoso. Oh não! Eu não quero fazer parte do castigo de alguém. Logo eu, que só queria ficar apontando para Deus. E a cruz tremia de agonia e vergonha. Mas um dia, juntou-se uma multidão fora de Jerusalém. E Jesus estava carregando a árvore, que agora era uma cruz. A cruz era pesada demais para ele. Quando os soldados cravaram as mãos de Jesus no seu tronco, ela disse: ai, que dor! Sinto-me feia, rude, cruel. Assim, naquela cruz, Jesus foi crucificado. Ele morreu. O Filho de Deus, por amor a todos nós, se entregou. Ele não tinha culpa. E colocaram Jesus em um túmulo e fecharam. Mas ao terceiro dia, após a sua morte, quando o sol brilhou no seu tronco, a terceira árvore soube que o amor a Deus havia mudado tudo, pois Jesus havia ressuscitado. Isso fez com que a terceira árvore se sentisse forte, pois cada vez que as pessoas pensassem nela, lembrariam do grande amor de Deus por cada uma. E isso seria muito melhor que ser a árvore mais alta da montanha. O melhor foi saber que ele foi pregado ali e ressuscitou, e que ele é a nossa verdadeira Páscoa.
Louvado seja Deus. Momento especial, né? E como eu disse, muito mais do que a encenação, que traz alegria aos papais. Hoje, né, tem um monte de vovô e vovó aí, né? Que bom, estava ali vendo. Os outros avós da Sofia também estão ali hoje nos visitando, os pais do Felipe. Obrigado aí pela presença de vocês também. Ok? Som? Ótimo. Deus seja louvado. O propósito maior, né, é ensinar a criança no caminho. Então, tudo isso era repassado de geração para geração. E como eu disse, ao longo desse mês, as nossas crianças, elas têm aprendido passo a passo, principalmente para ter razão do que é a verdadeira Páscoa. Então, que bom que você veio para prestigiar o seu filho, para prestigiar também, né, o seu neto, mas acima de tudo nós estamos aqui para dar a honra e a glória devida ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar aqui uma palavra, porque também, desde o início desse mês, aos domingos, as mensagens, elas foram sempre direcionadas, trazendo, reportando, principalmente os episódios da última semana, do Ministério Terreno de Cristo. Começamos no primeiro domingo falando do templo, do momento em que o Senhor purificou pela segunda vez o templo, e as implicações de tudo o que estava ali Ele realizando. No domingo passado falamos sobre, né, o aprendizado no jardim do Getsemane, a escola no jardim do Getsemane. E hoje eu quero falar então sobre a festa, um pouco da festa da Páscoa, mas trazendo para esse momento, assim como as nossas crianças puderam aqui encenar e também cantar louvando ao Senhor. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15. Se você puder, em reverência à palavra, se coloque de pé. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15. Antes de fazer a leitura, sempre preocupado com você, como que está aí o ambiente? Está legal? Quer que está um pouco quente? Vocês que precisam de me sinalizar, tá legal? Eu aqui sei que minha careca vai ficar suando mesmo, não tem problema nenhum, tá? Mas quanto aos irmãos aí, tá tudo bem? Ótimo. Marcos 14, do verso 12 até o versículo 16, a nossa primeira leitura assim diz. Eu falei qual? 15. Errei por um número. 14. Também fico nervoso, tá? Deixar bem claro aqui. Eu estava conversando com o pessoal da equipe do louvor antes, e ali toda aquela angústia, eu falei, calma. Aí eu lembrei daquele, acalma o meu coração, né? Então, nesse momento, né, para acalmar o nosso coração, né? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Marcos
14, de 12 a 16, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Uma palavra de oração. Senhor, nessa noite de celebração, de alegria, de louvor a Ti, reportando e trazendo os episódios, os momentos que marcou a história da humanidade, assim também encenado pelas nossas crianças, e a Tua palavra diz que dos lábios dos pequeninos é que sai o perfeito louvor, e nós podemos presenciar isso essa noite, essa verdade, vendo o coração, a alegria, o desprendimento, fruto de ensaio, de dedicação. Que bom! E nesse momento nos deparamos com o texto sagrado, que é o que também nos garante acerca da veracidade desses acontecimentos. E nós cremos na Tua palavra, e que ela mais uma vez, como instrução, como ensinamento, venha assim nos edificar nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. A Páscoa, amados irmãos, tal como para os judeus antigos, como ainda é para os judeus nos dias de hoje, era então uma festa celebrada com uma refeição anualmente, comemorando então o momento de definição para a nação de Israel, o grande momento da libertação do cativeiro egípcio. Lembrando aquela noite derradeira, da última, da 10ª praga, a praga que então foi final, definitiva, onde a espada da justiça divina foi desembainhada. Ao longo dessa semana, e principalmente na sexta e no sábado, fizemos a leitura de Êxodo 12, e ali meditamos. Isso você pode depois ler em casa, né, o que o Senhor orientou a Moisés, e assim orientava os demais líderes, e principalmente os chefes de cada casa, como deveria ser a realização da festa da Páscoa. Naquela noite, então, que a espada divina estaria sendo desembainhada, a espada recairia sobre todos. E faço até uma observação, mesmo os judeus, que poderiam dizer: não, nós temos como pai Abraão, a promessa é para nós. Mesmo eles não poderiam dar livre passagem aos judeus, simplesmente por serem judeus, ou dizer: não, essa promessa é para nós. A única maneira de uma família escapar seria colocando a sua fé na provisão sacrificial de Deus, ou seja, essa família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue sobre o umbral, né? Os umbrais de cada porta, e ali participarem daquela refeição e permanecer naquele lugar. Essa era a orientação para que toda a família assim fizesse. E dessa forma, naquela noite, haveria em cada casa uma criança morta ou um cordeiro morto. Isso ia depender da obediência de cada um, inclusive os judeus, mesmo que o juízo era estabelecido sobre o povo egípcio, mas todos os judeus assim também teria que estar atento a essas recomendações. E quando viesse a justiça sobre a ação do anjo da morte, que estaria passando e matando todos os primogênitos, ela então recairia sobre as famílias, a menos que essas então estivessem sob a proteção do substitutivo, sob o sangue do cordeiro, que deveria ser imolado.
Sendo assim, aqueles que tivessem aceitado essa proteção do sangue do Cordeiro, a morte daria livre passagem. Então, preste atenção nessa palavra, passagem. Pois assim, estaria sendo salvos da morte, da punição, da espada da justiça do Senhor. E a palavra, então, passagem, do hebraico, peça. No inglês, passover, passar por cima. Essa é a definição da palavra Páscoa. Assim, Deus estava libertando o seu povo. Mais de 400 anos. Os primeiros momentos foram de alento, de alegria, porque foi naquele período de praga, no período de seca, de fome, passando os 7 anos de provisão, depois veio 7 anos de escassez, e Deus, como providência, durante todo aquele processo que passou José, sendo vendido pelos seus irmãos, chegando quanto escravo na terra do Egito, e ali servindo, ao ponto de injustamente ser acusado, foi levado à prisão, mas tudo tinha a mão de Deus, o propósito do Senhor, porque no tempo certo, Deus então o abençoou, iluminando José, revelando o sonho a Faraó na ocasião, e o que ele deveria fazer para se preparar para aquele momento, porque depois do período de 7 anos de fartura, de grandes produção, viria um momento de escassez, de luta. E aí então, Moisés foi colocado, porque Faraó disse, acaso teria alguém como José, que tem o Espírito de Deus? E aí Deus deu uma oportunidade para abençoar todas as pessoas, mas principalmente o seu povo. Foi a ocasião então que Israel, a sua família, aproximadamente 70 pessoas foram para o Egito. O início da trajetória maravilhosa, muito boa. Eles puderam escolher até mesmo o lugar, a cidade, vamos dizer assim, para ali constituir, e dar continuidade à sua família, plantar, porque eles viviam do cultivo da terra, da criação de animais. Mas passaram-se os anos. Jacó morreu, José morreu. E aí veio o período terrível de aflição, de tortura, de dor, de angústia. 400 anos, e o povo então clamava, e o povo pedia a misericórdia e a graça de Deus, e assim Deus o libertou naquela noite. E eles então comemoraram o êxito, ou seja, a saída do cativeiro egípcio. Contudo, como diz o autor do livro A Cruz do Rei, Timothy Keller, ele então faz a seguinte observação: por mais dramático e comovente que tenha sido essa libertação, ela nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Por que razão neste mundo o sacrifício de um quadrúpede pequeno e coberto de lã isentaria alguém da justiça divina? Por que razão? E a resposta, então, Timothy Keller, observando, principalmente fazendo um estudo com bastante detalhes, bem aprofundado no Evangelho de Marcos, que ele baseia o seu livro, A Cruz e o Rei. E então ele diz, a resposta para essa pergunta está naquilo que acontece quando Jesus e os seus discípulos celebram a Páscoa. Exatamente esse momento desse texto que nós acabamos de ler, dos preparativos. Nos outros evangelhos nós vamos ver Jesus dizendo, eu aguardo ansiosamente participar com vocês, e gostaria que vocês participassem comigo dessa Páscoa. Jesus já havia participado de outros momentos, como judeu, desde pequeno, quando tinha 12 anos, ainda um adolescente, na ocasião em que seus pais estão entusiasmados, junto com aquelas romarias que seguiam para Jerusalém, para celebrar as festas, e principalmente a da Páscoa, voltando junto dos grupos, esqueceram o menino, o adolescente Jesus, no templo. E bem diferente daquilo que eu e você precisamos trazer, e principalmente nós pais, na responsabilidade de ensinar o filho no caminho. Uma criança com 12 anos, ela tinha todo um conhecimento dos escritos sagrados, do Antigo Testamento. E hoje muitos pais não conseguem ensinar para os filhos. Nós precisamos voltar às Escrituras.
O principal avivamento para a igreja é voltar às Escrituras, é voltar às bases, ter o ensinamento, o entendimento, para que possamos passar para essa geração, para que a mesma não seja influenciada. Ao longo desse período de jejum, aqui reportamos vários personagens. E dentro de um momento de oração pelos filhos e pelos adolescentes, nós lembramos acerca de Daniel. Um outro período de cativeiro, quando então o povo foi levado cativo para a Babilônia. Daniel e seus amigos, que foram assim escolhidos, bem dizer, a dedo, porque eram nobres, faziam parte de uma linhagem, também do palácio. Mas o diferencial daquilo que eles receberam, mesmo tendo o conforto, uma boa educação secular dos ensinamentos, mas o principal legado, o principal ensinamento, a herança que Daniel e seus amigos tinham, foram acerca da palavra de Deus. Porque mesmo sendo levado cativo para um outro país, com outros costumes, vivendo diante de um ambiente totalmente diferente, de uma outra natureza, de uma outra cultura, porém, arrancando Daniel e seus amigos dos seus pais, mas não arrancaram seus pais do seu coração. Daniel estava distante do templo, o templo de Jerusalém foi destruído, mas o templo não foi tirado do seu coração. A sua devoção, a sua fé, isso porque, muito mais do que o conforto por ser um nobre e por ter uma boa educação, Daniel foi ensinado no caminho que se deve andar. E esse é o diferencial que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então Jesus participou, e outros momentos, até mesmo após o seu batismo, e nos 3 anos do período de ministério terreno, ali ele estava participando da Páscoa com os seus discípulos, como de costume, como era a festa, como era determinado. A Páscoa, então, uma refeição que tinha que ser preparada de certa maneira, e tinha todo um formato distinto, uma ordem, do hebraico seder, né? Essa era a palavra, tinha todo um ritual, uma liturgia, onde seguravam o cálice, e tudo tinha uma representação, e eles repetiam isso de ano após ano, de geração para geração, para que ficasse inculcado e celebrassem assim a Páscoa. E ela incluía então essa ordem, o seder, ela incluía 4 momentos em que a pessoa encarregada de presidir lá a refeição, o momento, ele então segurava o cálice de vinho, se levantava e explicava, ponto por ponto, o que significava. E quando então os 4 cálices representavam as 4 promessas, que depois você pode ler em casa, que fica no livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Os 4 cálices estão associados exatamente a essas promessas. A primeira promessa, né, como se fosse o cálice da separação, da santificação, a promessa de tirar o povo do Egito, para que fosse um povo separado, um povo santificado. A segunda promessa, libertá-lo da escravidão, o cálice do livramento. A terceira promessa, redimi-lo pelo poder de Deus, o cálice da redenção. E por fim, a quarta promessa, que era firmar um novo relacionamento entre Deus e o povo. E isso então resultaria no louvor, numa gratidão, numa exaltação ao nome do Senhor. Mas chamo a atenção para o terceiro cálice, o cálice da redenção. O terceiro cálice, ele era então erguido no momento da refeição, quando ela estava ali quase no seu término, no final daquela celebração festiva, de muito alimento, de muita comida. A pessoa então encarregada de presidi-la, usaram então as palavras de bênção de Deuteronômio 26 para abençoar os elementos. O pão asmo, o pão sem fermento, a erva amarga, tudo tinha um simbolismo. Um momento amargo de sofrimento do cativeiro, o cordeiro, né, o prato principal. E ali o responsável por presidir aquela cerimônia, aquela refeição, ele ia explicando, e isso acontecia todos os anos, como era determinado. Então, como eu disse, tinha uma ordem,
tinha toda uma prescrição e tinha que ser obedecido cada etapa, a cada cálice que segurava. E então ia explicando detalhadamente o que significava esses episódios. Mas entre o segundo e o terceiro cálice, antes de então servir o terceiro cálice, o responsável, ele então apontaria para eles o pão sem fermento, o pão asmo. Ia dizer exatamente essas palavras: este pão é o pão da nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto. Mas Jesus, que estava agora sendo responsável por conduzir, junto com seus discípulos, essa última Páscoa, dentro do seu ministério terreno, que ele estava participando com eles. Marcos dá esse detalhe tremendo, como se fosse uma quebra de um roteiro. Jesus presidindo a refeição da Páscoa, para a surpresa dos seus discípulos. Ao invés de dizer: este é o pão da nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto, Jesus toma o pão e ele diz exatamente o que nós vemos aqui no versículo de número 22. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então Jesus muda totalmente o roteiro. Tudo aquilo que estava programado, tudo aquilo que era falado de geração após geração. Este é o pão da aflição, do sofrimento, de tudo aquilo que os seus pais comeram e passaram no deserto. Mas Jesus vai e muda o script, muda o roteiro, dizendo: isto é o meu corpo. E o que quer dizer isso, irmãos? Jesus estava dizendo: agora, este é o pão da minha aflição. Este é o pão do meu sofrimento, pois vou liderar o êxito definitivo e trazer para vós a libertação definitiva da escravidão. Isso causou um impacto. Como assim? Não é mais o pão do sofrimento dos nossos antepassados. Não, é o meu sofrimento. Porque Jesus agora está se apresentando como o pão, o verdadeiro pão asmo, sem fermento. O fermento simboliza na palavra de Deus o pecado. E durante 7 dias eles não poderiam comer pão com fermento. Hoje pela manhã, na mensagem, eu pude estar orientando, dizendo aos irmãos o significado, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, num momento de exortação, de disciplina à igreja, ele traz novamente essa figura do pão sem fermento, mostrando a importância de tirar o fermento, ou seja, de tirar o pecado. Nós hoje somos nova criatura, não cabe mais na nossa vida algumas práticas que outrora fazíamos na nossa ignorância, quando não tínhamos o conhecimento da verdade. E agora Jesus chega e se apresenta como verdadeiro pão asmo, porque ele é o único que não tem pecado, que não tem fermento. Eu sou o pão da vida, este é o meu corpo. E as palavras de Cristo significam que em decorrência do seu sacrifício substitutivo, existe uma nova aliança entre nós e Deus. E a base dessa aliança é o que ele diz agora no versículo de número 24. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia, quando então, leia o 23 também. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graça, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue. O sangue agora da nova aliança. Jesus está aqui falando de um fim, de uma velha prática, de uma aliança antiga. Como eu disse, ainda os judeus preservam até os dias de hoje, porque ainda não desvendaram seus olhos para o verdadeiro ensinamento, e por isso continuam nas práticas de imolar o cordeiro, do sacrifício, de todas aquelas questões cerimoniais. Mas Jesus está agora rompendo, trazendo um novo momento para a história, para a igreja, para a humanidade, abrindo portas não apenas para os judeus, mas para todos os povos, quando então ele chega e diz: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos.
rompendo barreiras. Essa é a aliança, essa é a base. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso não há salvação em outro ser a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mas eu também gostaria de ler com os irmãos aqui o verso 25. Quando então ele diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Jesus está aqui prometendo que está incondicionalmente comprometido conosco. Ele está dizendo: trarei a vocês para os braços do Pai. Vocês vão participar de uma outra ceia, de uma outra festa, de um outro momento, no meu reino, no reino de meu Pai. Ele está assumindo esse compromisso. Portanto, amados irmãos, quebrando todo aquele protocolo, quebrando todo o roteiro e dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus está dizendo que todos os livramentos anteriores, todos os sacrifícios que foram feitos, todos milhares, centenas de milhares de cordeiros que foram sacrificados, todos esses cordeiro pascual apontavam para Ele mesmo, apontavam para Jesus. Ele é o nosso cordeiro pascual. E assim como na primeira Páscoa foi celebrada na noite anterior ao dia em que o Senhor redimiu Israel da escravidão por meio do sangue do animal, do cordeiro, macho de 1 ano. Assim, Jesus, nessa refeição da Páscoa com seus discípulos, ela foi celebrada na noite anterior ao dia em que Deus redimiu o mundo do pecado e da morte por meio do sangue de Jesus Cristo. Vou apontar aqui para a cruz, derramado na cruz do Calvário, dando a oportunidade a nós, a nossas vidas, para então sermos redimidos, né? Lembra do hino? Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Porém, mais um detalhe me chama aqui a atenção. Eu gosto de detalhes. Marcos deu esse detalhe tremendo, mas agora um detalhe que ultrapassa não apenas Marcos, mas os outros que escreveram o Evangelho de Mateus, né, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu gosto de detalhes, porque é algo a ser observado ao afastar-se desse roteiro convencional que tinha a ordem, né, o ceder da Páscoa. Quando então Jesus levantou para abençoar o alimento, ele toma o pão e abençoa e dá aos discípulos, porque o pão estava presente em todas as festas da Páscoa, o pão asmo. Semelhantemente, ele também abençoa o vinho, e o vinho fazia parte das celebrações, da comemoração da Páscoa. Mas em nenhum dos 4 evangelhos menciona o prato principal. E qual era o prato principal? Qual era o prato principal da refeição? Que não podia deixar de estar presente, que era preciso então você matar e depois pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas. Qual era o prato principal, igreja? Era o cordeiro, mas em nenhum dos 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles mencionam o cordeiro na Páscoa de Jesus com seus discípulos. Será por quê? Evidentemente não se tratava de uma Páscoa vegetariana. Não, agora os discípulos de Jesus passou a ser, né, vegetariano, nós não vamos comer mais carne, então só vamos ficar aqui nas ervas amargas, no pão, a gente acrescenta mais alguns outros legumes aqui, tudo bem. Certamente não era isso, não era esse o motivo. Então, que tipo de Páscoa é essa, celebrada sem o prato principal, sem o cordeiro? Amados irmãos, não havia um cordeiro sobre a mesa,
Porque o Cordeiro de Deus estava à mesa. Jesus é o prato principal. Ele é o Cordeiro Santo. E exatamente essa a razão pelo qual João Batista, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, então ele chega e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o prato principal. Assim também como Isaías, um outro capítulo que eu tenho o hábito de ler nas ministrações de Santa Ceia, capítulo 53, que vai mostrando ali, né, o sofrimento vicário do servo do Senhor, num processo de substituição, porque o que diz Isaías, assim como ele mencionou, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de nós todos. Ele foi humilhado, ele foi afligido, mas como ovelha muda, não abriu a sua boca, e ele então derramou a sua vida até a morte, por amor a todos nós, por amor à nossa vida. Isso que inspirou João Batista, só o Espírito Santo para revelá-lo naquele momento, para dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Senhor inspirou a Isaías há quase 800 anos, antes do episódio da crucificação, e ele dizendo: sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. A cruz, na cruz Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos, que eu e você merecíamos. O pecado, a culpa, as condições decaídas deste mundo, que já em trevas, na nossa humanidade frágil, pecadora, tudo isso estava sobre o Senhor. Ele levou sobre ele as nossas iniquidades. Ele nos amou tanto que tomou sobre si a justiça divina. A ira de Deus foi descarregada, toda ela sobre Jesus. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali ele estava sofrendo do meu e no seu lugar. Aquilo que era para eu e você sofrermos, aquilo que era para nós, ele padeceu. Diz a palavra: homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías, tremendamente, numa revelação do Senhor, ele diz: não havia beleza nem formosura, nada que agradasse. Não era um Jesus bonito, com olhos azuis, alto, maravilhoso. Pelo contrário, despiram, chicotearam, cravaram uma coroa de espinho, arrancaram a sua barba, o seu rosto se tornou uma bola de sangue sangrenta. Assim era a figura. Por isso Isaías, tendo essa inspiração, ele profetiza: não havia beleza nem formosura, nada que atraísse. O mais humilhado, o mais rejeitado. Mas, amados irmãos, ele nos amou dessa forma, ao ponto de toda a justiça divina cair sobre ele, para que pudéssemos ter livre passagem, a Páscoa, livre passagem, para então assim vivermos eternamente com ele. Todo o amor real, transformado em sacrifício substitutivo. Ele levou sobre si o que era para eu e você sofrermos. E eu queria concluir essa reflexão usando exatamente essa expressão, que todo o amor real transformado em um sacrifício, é transformado num sacrifício substitutivo, de uma história contada por um guarda florestal, em um incêndio numa das maiores reservas florestal, uma reserva nos Estados Unidos, Yellowstone, que é o local. Mas o que diz esse guarda florestal? Após um dos maiores incêndios ocorridos nessa floresta, e normalmente floresta em tempo e tempo tem acontecido, né? Incêndios, destruição, e nessa ocasião foi separado alguns homens para fazer uma vistoria. Após esse período, após toda a brigada ser acionada e realizar o que tinha que ser realizado e findar, né, aquele incêndio, para ver o que restou. Então esse guarda florestal, ele foi responsável para inspecionar e ver qual foi o tamanho do estrago. Certamente ele encontrou um cenário terrível. Vários animais carbonizados, torrados, mortos. Mas uma coisa chamou a atenção desse guarda. Ele encontrou um pássaro do qual só havia restado uma casca dura,
petrificada, grudada à base de uma árvore. Impactado com aquela cena, não era por menos, que lhe deixou entristecido, chocado com aquela situação, ele então decide remover aquele pássaro carbonizado com um graveto. E para sua surpresa, ele encontrou 3 pequenos filhotes vivos, debaixo das asas da mãe. Amados irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Quando as chamas haviam chegado, a mãe permaneceu firme em vez de fugir. E por que ela se dispôs a morrer? A sua oferta, a sua entrega, ao ponto de suportar todo o calor, todas aquelas chamas, o fato dela então se colocado, se dispor a morrer, aqueles filhotes puderam sobreviver debaixo da proteção de suas asas. Isso me faz lembrar o que Jesus disse certa vez, e está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 37, quando ele se depara com a cidade santa, com a Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que lhes são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes, debaixo das asas, e não quiseste. Porém, amados irmãos, como foi cantado aqui, foi na cruz. Gentilmente, essa cruz, símbolo de dor, de tristeza, de angústia, foi ali que de fato ele ajuntou os filhos, não apenas o de Jerusalém, mas de cada canto dessa terra, e pelos seus filhos ele foi consumido, porque todo o amor real, capaz de transformar a vida, é um sacrifício substitutivo, de alto custo. Jesus pagou o preço, ele morreu na cruz, para que nós, seus filhos, tal como o filhote desse pássaro que foi encontrado carbonizado, pudesse sobreviver e ter vida. Ele suportou para que eu e você tivéssemos uma vida eterna com o Senhor. O detalhe do prato principal, né, não aparece nos evangelhos, porque Jesus é o prato principal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Essa é a nossa Páscoa. É isso que nós celebramos. A nossa salvação pela graça, por Jesus Cristo, que morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Ele nos deu vida. Ele morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna com o Senhor. Muito mais do que ervas amargas, muito mais do que cordeiro, muito mais do que pão, tudo um simbolismo que aponta para Cristo. Eu e você hoje sabemos o que é a salvação, o que é a graça, o preço que foi pago, esse amor real, transformador, que é um sacrifício substitutivo, por mim e por você. Assim, hoje, estamos aqui, dentro desse templo, para servir ao Senhor e agradecer por essa graça redentora. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, traga essa compreensão do que é a Páscoa. E feliz Páscoa a todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar enquanto a equipe do louvor, para a gente cantar aquele último hino, em adoração ao Senhor, e a gente está concluindo o nosso culto, dentro do nosso horário hoje, de um culto de celebração. Mas feche os seus olhos neste momento, curve a sua cabeça. Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Aliás, eu quero te agradecer por esses dias de intensidade, de toda uma preparação. Eu quero te agradecer pela manhã de hoje, onde podemos entregar a Ti um propósito. Eu quero te agradecer por esse momento em que participamos deste culto, celebrando, louvando, engrandecendo o Teu nome e a Tua presença. Eu quero te agradecer pela vida das nossas crianças, que tem sido ensinada, e que os pais pensem mais acerca disso, dessa responsabilidade. O autor
Moisés, o autor de Deuteronômios, ele diz para encucar. Ele diz para ensinar com o filho quando estiver sentado. Ele disse para ensinar com o filho quando estiver andando. Ele disse para ensinar com o filho em toda e qualquer situação, mas muito mais do que ler os ensinamentos, é ensinar com atitude, com prática, com vida, com testemunho. Senhor, para que essas crianças permaneçam no seu caminho, tendo o entendimento da verdadeira Páscoa. Assim como nós, nessa noite, nessa breve explanação, trazendo aqui um relato histórico, mas ao mesmo tempo findando-se na grande festa, não a festa de dias que era comemorada, com todos aqueles ritos, ao levantar cada um dos 4 cálices, representando aqueles momentos das promessas escritas no livro de Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, mas muito mais agora olhando para Cristo, quando Ele então reúne pela última vez os seus discípulos, deixando ensinamentos preciosos, lições de humildade, lições de serviço, mas principalmente mostrando para eles, olha, agora há uma nova aliança no meu sangue. Agora há uma nova oportunidade. E agora então, como a exemplo da ilustração do pássaro, que pôde proteger e promover a vida dos seus filhos, mas ali ela comprometeu a sua vida morrendo. Assim Jesus foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Mas ele não foi um mártir. Muitos foram mártires na história. Mas ele não, ele se ofereceu voluntariamente. A tua palavra diz que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e serviu até a morte de cruz. Morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou, e o que nos reúne aqui é exatamente isso, porque nós cremos na sua palavra. Assim como ele encontrando os seus discípulos à porta trancada, com medo, ele chega e diz: não temas, a minha paz vos dou, tenha paz. E ele mostra as suas mãos perfuradas, ele diz: toca. Aliás, ele pede até um alimento, um pão, uma comida, para mostrar que ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a saber, os que creram, são chamados filhos de Deus. Pela graça sois salvos. Essa noite, você pode então ter noção do que é o prato principal: Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu por mim e por você. Um gesto de amor transformador, que é um processo de um sacrifício substitutivo. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a sua vida esteja na mão de Cristo, o Cristo Redentor, o Cristo Salvador. Venceu a morte, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Essa é a nossa Páscoa, é isso que nós celebramos, e a Ele damos glória para todo sempre. Amém e amém. Já estamos aproximando das 9 horas, mas ao sair daqui, vamos cantar, louvando ao Senhor juntamente com a nossa equipe. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos honrou com a sua presença e veio participar, nos visitou essa noite. Muito obrigado, igreja. Nós somos um corpo, precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes. E é exatamente na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Que bom que você veio para cultuar ao Senhor nessa noite. Vamos louvar.
Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adoremos ao Senhor. O seu reino é sempre eterno. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Eu tomo assim teu nome imutável como trovão. Aleluia. Impetuoso, Declaramos assim o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Louvado seja o teu nome, Senhor. vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, a tempestade está. Querer a igreja. Teu nome impossível é, os reinos vêm e vão. O dele permanece para sempre. Aleluia. Teu nome imutável Glórias sejam dadas a ti. O nome que está acima de todo nome. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. Nós assim te bendizemos, ó Pai. Nós somos gratos pela oportunidade de servir a ti, não pelos nossos méritos, porque nada somos. Ah, Deus, sem a tua graça, sem o seu amor e a sua bondade. Mas obrigado por nos alcançar, pela sua misericórdia, e nos dar a oportunidade de viver esse reino. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós assim te bendizemos. Receba esse culto, ó Deus, que apresentamos a ti. Abençoa agora, Senhor, o nosso regresso aos nossos lares. Leva-nos debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos abençoando, nos dando o restante de noite de paz, um sono reparador, uma semana abençoada pela tua graça. Nós assim te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor inigualável, o amor que não há como medir, a profundeza, a extensão, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aqueles professores que puderem ajudar na desmontagem aqui, contamos com a sua colaboração. impetuoso.